Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo que eu acredito ser de um designer em 2026, então um feliz ano novo para você e vamos começar esse vídeo aqui com a maior energia positiva do mundo, porque se tem alguém que vai precisar de energia positiva em 2026, é a gente que trabalha com design. E é meio engraçado começar assim, né, com essa mistura de frio na barriga, com empolgação, de só quem tá tentando fazer a vida acontecer sente, porque 2026 chega que nem um ano normal. É uma virada normal. Mas dentro da gente parece que alguma coisa muda. O coração fica um pouco mais apertado, um pouco mais esperançoso, um pouco mais consciente do que a gente não quer acabar repetindo. E eu sei que você sente isso porque designer nenhum passa de ano, vai para outro ano com a mente leve, com a mente tranquila. A gente sempre carrega algum medo, alguma expectativa, alguma frustração mal resolvida ali do ano passado. E talvez esse seja o ponto. A gente tenta entrar em 2026 pensando que tem que performar aquela esperança, aquela confiança, aquela vibe de, pô, esse ano vai. Só que se você parar para respirar, você não precisa fingir nada. Você só precisa estar aqui, e estar aqui é muito. Porque, sinceramente, se você sobreviveu à pressão criativa ali dos anos de 2023, 2024, 2025, você já venceu muito mais do que você imagina. E eu queria que dessa vez fosse diferente, nada daquela pressão automática do calendário mudando ali a data, né? Nada daquela pressão também de, pô, ano novo, vida nova, que muita gente fala por aí. Nada daquele peso também de achar que você tem que virar o ano ali produtivo ao máximo, impecável nas tuas criações, perfeito em tudo que você vai começar fazendo, porque se alguma coisa dá errado ali, acabou o seu ano. Porque a real também, a gente não começa o ano pronto, a gente começa meio quebrado, meio cansado, meio confuso. Só que a gente quer tentar, então acho que essa é a parte mais honesta dessa história. E sabe, eu fico pensando como é difícil a gente ali, né, ser designer num mundo que tá sempre acelerado, num mundo onde estão sempre se comparando com outras pessoas que têm outras vidas, outra realidade, gente que teve oportunidade diferente, cabeça diferente, que cresceu em lugares diferentes do seu, e mesmo assim você se cobra como se tivesse que estar no mesmo lugar que aquela pessoa, como se todo mundo começasse exatamente do mesmo ponto, tanto geográfico quanto mental. E você sabe que não é assim, nunca foi. 2026 não precisa ser o seu ano perfeito, só precisa ser o seu ano possível, o ano em que você aceita que o seu ritmo é o seu ritmo, que aprender design não é sobre velocidade, é sobre profundidade, que crescer como criativo é sobre viver coisas e não sobre ficar consumindo o tempo inteiro os tutoriais em que a internet te oferece. E também não é sobre aprender uma ferramenta, é sobre você aprender uma percepção, uma sensibilidade, uma autoexpressão. E isso não vem de um curso, isso vem de você olhar para sua história e ter coragem para transformar ela. E talvez seja esse o maior desafio de 2026, você parar de ser o designer que todo mundo vai achar bonito para ser o designer em que você consegue sustentar. Porque você não precisa se esconder mais atrás de referências, das páginas gigantes no Instagram. E é óbvio que não precisa também fingir que tá tudo bem quando você sabe que realmente não tá. E esse pode ser o primeiro ano em que você decide criar com honestidade e sem aquela pressão invisível em volta de você. E essa honestidade tem um custo, claro, ela te coloca de frente com o medo. O medo de você não ser bom o suficiente, o medo de você ser ignorado, o medo de não entenderem o que você faz, o medo de você finalmente aparecer. Mas olha só que louco, é esse medo que te faz perceber que você ainda tá vivo, que você ainda quer, que ainda existe um espaço no mercado para você, mesmo com essa guerra, né, de estética, algoritmo, identidade. E existe sim essa guerra. Só que esse seu lugar no mercado, esse seu lugar definitivo dentro do mercado não vai ser construído com pressa e nem com ansiedade. Ele vai ser construído com a soma diária das coisas em que você faz quando ninguém tá vendo. E é estranho pensar nisso porque a gente foi educado a acreditar em que a vida muda em viradas cinematográficas, em momentos perfeitos. Mas na prática não é muito bem assim que funciona. E o que muda a vida de um designer não é o dia em que você acerta um projeto gigante, e sim quando você aceita fazer algo pequeno, mas com intenção, corajoso,
honesto, de forma consistente, repetidamente. Porque é aí que mora a diferença, é aí que mora o que ninguém quer admitir. Que o que faz realmente transformar você é o que você faz no silêncio e não nos holofotes. É aquele momento em que você decide pegar o caderno e anotar um insight bobo que teve no meio do banho e que depois de, sei lá, meses, anos, aquilo ali vai fazer uma diferença, seja numa estética de algum projeto ou para iniciar alguma coisa nova. É quando você decide testar uma paleta em que você achava feia, mas agora mexe com você de um jeito diferente. É quando você observa o mundo com mais calma, quando você repara na embalagem do suco, na sombra da janela, no comportamento das pessoas na fila, como se tudo fosse um sinal. E você só não percebe porque acha que a criatividade nasce no Pinterest, quando ela sempre nasce na vida. E quando ninguém tá vendo, você se permite errar. E eu vou te falar que esse é o melhor presente em que você pode se dar em 2026. E errar longe de tudo, errar tosco assim, feio mesmo, porque existe um tipo de erro que ele não te leva pra trás. Ele te revela alguma coisa. Ele te mostra onde você tá travado, onde você tem medo, onde você tá repetindo a fórmula. Ele te obriga a olhar pra si de um jeito em que qualquer outro elogio não faria. E é isso que te fortalece quando finalmente o mundo para pra olhar as tuas criações. A verdade é que ninguém nasce pronto. E todo designer que você conhece hoje, que já viu no Instagram, no YouTube, enfim, qualquer área da vida, já olhou, em algum momento da vida, é óbvio, já olhou para a própria tela e sentiu uma vergonha em que não é possível ser medida. Todo designer que hoje parece seguro já quis desistir dezenas de vezes. Só que isso não aparece no feed, no stories, não aparece em lugar nenhum além do coração de quem já viveu. E talvez você, sem perceber, tá vivendo essa fase agora. Esse momento de caos interno antes de vir um momento de clareza na tua vida. E preste atenção nisso, 2026 pode ser o primeiro ano em que você pare de correr atrás somente de deixar esteticamente os seus trabalhos bonitos e você comece a buscar mais significado para dentro dos teus projetos. Não só os teus projetos pessoais, mas os projetos dos teus clientes, principalmente. Porque você até pode gostar de paletas bonitas, de tipografias elegantes, isso tudo faz parte do jogo. Só que se isso não tiver amarrado com o que você sente, não sustenta, não te segura emocionalmente, não cria raízes. E um designer sem raízes vira qualquer coisa. Vira uma mistura de referências alheias, um eco do que já foi ali pros outros, uma sombra do que já existe, e eu sei que você não quer isso pra você, não é mesmo? E talvez você não tenha percebido ainda, mas os sinais já estão aí. Você cansa rápido demais de criar coisas iguais, você sente falta de alguma coisa em que nem sabe nomear, você tem mais dentro de si do que os teus projetos mostram para todo mundo e, de certa forma, isso é lindo. Significa que você tá amadurecendo, que o seu espírito criativo tá incomodado, tá inquieto, de que tua alma criativa tá pedindo espaço, tá falando, opa, deixa eu aparecer. Só que você talvez ignore, talvez adie, talvez se esconde atrás da desculpa de que ainda não tá bom, mas você já sabe o que precisa fazer, você só não tomou a coragem ainda. E 2026 pode ser o ano dessa coragem, não aquela coragem cinematográfica, mas a coragem humana, a coragem de assumir que você não é só um personagem, não é só as tendências ali das redes sociais, que você não é só as técnicas em que você foi aprendendo conforme foi ganhando experiência no mercado, que você não é só o seu portfólio em que você foi construindo ao longo da tua carreira, ou se você está começando agora, que está criando aí coisas fictícias, você não é só isso. E nunca vai ser. Você é alguém que sente, e sentir é a matéria-prima do design. E quando ninguém tá vendo, é quando você se reconecta com isso, é quando você deixa de só performar para voltar a experimentar. É nesse silêncio que você descobre quais cores falam com você, quais fontes te atraem, quais texturas te incomodam, quais histórias você carrega, quais dores você transforma, tanto as suas em algum projeto, ou as dores dos seus clientes, né, que você pode transformar através dos seus serviços. E quando isso amadurece, quando isso cria peso dentro de você, qualquer projeto que é criado da sua mão carrega alma. E a alma não tem concorrência no mercado. E quando você decidir aparecer, as pessoas vão sentir, mesmo que não entendam nada daquilo que você está fazendo ou mostrando, que não saibam explicar para ninguém também.
mas elas vão sentir. E sentir hoje é muito mais poderoso do que ver. Eu espero do fundo do meu coração que 2026 você pare de ser de tudo um pouco e seja mais verdadeiro consigo mesmo, em que você pare de agradar e comece a se expressar, em que você pare de ser o designer perfeitão e seja mais inteiro, porque designer nenhum muda o mundo sendo perfeito. O mundo muda quando alguém tem a coragem de ser honesto. E você está exatamente à beira disso, só falta um passo. E esse passo não acontece nos holofotes. Acontece quando ninguém tá vendo. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Eu espero que você tenha um ano incrível, tanto na sua profissão quanto na sua vida pessoal. E se você gostou, eu sugiro que você se inscreva, deixe um like aí que vai me ajudar bastante, porque a gente vai se ver ainda muitas vezes aqui esse ano. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.